texto, né? Então eu queria só fazer alguns destaques do que ele falou aqui, que ele trouxe para a gente, com esse convite que o Ederson fez, de que se a gente fosse iniciar o curso entrando pelo eixo 3, quais seriam os pontos, os chamamentos que esse texto traz, que esse eixo traz, para a gente iniciar o contato, a articulação, a reflexão sobre ele, né? Então eu fui selecionando os pontos que eu achei mais interessantes, mais importantes para esse momento, né, de primeiro contato. Então, em primeiro lugar, se a gente tem o desafio de formar o profissional da saúde para atuar da maneira que a gente entende que o SUS precisa, a gente precisa de um profissional mais criativo, mais proativo, que atue intensamente, comprometido. Acho que esse perfil do profissional que a gente deseja está imbricado com o modelo, com a maneira como a gente atua enquanto docente, no percurso de formação dele. Então, o primeiro tópico para a gente pensar nesse processo de formação do profissional da saúde é a tradução. A gente viu que um ponto importante que o professor José destaca são as necessidades de saúde que aparecem para o profissional de saúde e que precisam ser traduzidas de um modo que a gente compreenda essas necessidades e traga para práticas de cuidado, e inclusive para ações políticas, né? Que essas necessidades sejam a pauta das condutas políticas e da micropolítica também, né? Nos espaços menores. Então, e vimos que essas necessidades de saúde estão imbricadas em sistemas culturais, em noções, pensamentos sobre saúde e doença, e isso não pode ser ignorado, né? A gente toma as necessidades de saúde. Isso não quer dizer que o papel do profissional de saúde como tradutor vai ser o de desvelar, ou de descobrir como é o jeito, o modo de viver, adoecer e morrer do outro, porque a gente não pode ter essa pretensão. O sofrimento do outro, a dor do outro, por mais próximo que nós sejamos do outro, é sempre inacessível, né? E aí eu lembro de um trechinho do Nietzsche, que fala sobre o sofrimento do outro na sua profundidade, nem quem come no mesmo prato conosco acessa. E nisso permanecemos ocultos ao nosso próximo. E nesse campo em que permanecemos ocultos ao nosso próximo, a gente reconhece que os modos de vida do outro, as necessidades que ele traz, vão precisar ser traduzidas, mas não alcançadas integralmente. A gente não acessa totalmente o que realmente aquela pessoa está experimentando. Então, a gente lança a mão de protocolos, de maneiras de entender, de interpretações diversas, mas a gente precisa assumir um papel bem de criador nesse momento, né? Que a gente não acessa ou não desvela nada, mas o profissional de saúde assume as necessidades do outro com a responsabilidade de quem as toma no trabalho vivo em ato, que ontem nós vimos como acontecimento com a fala do professor Ricardo Teixeira, lembra? Ele fala do trabalho vivo em ato, desse contato que a gente tem com o outro, que chega para a gente como usuário do serviço de saúde, mas nós precisamos considerar que o acontecimento ele tem sempre um caráter imprevisível. Então a gente também vai tatear nesse processo de traduzir, né, as necessidades e demandas de saúde, para que aí sim a gente possa propor ações políticas ou ações de cuidado. Por mais que a gente tenha modelos assistenciais, é preciso que a gente traga a dinamicidade do SUS, que a gente consiga trazer não modelos que generalizem a atenção e que massifiquem a maneira como cada um vai ser atendido, né? E aqui, um parênteses, acho que a gente vai assumindo o profissional da saúde e nós como formadores desses profissionais, a gente vai assumindo uma função criativa e criadora. Criativa no sentido de receber os problemas os problemas de saúde e procurar agir de modo original, novo, inaugural, para
resolver os problemas que a população traz para a gente, as necessidades que nos aparecem. Por outro lado, criador, num sentido um pouco mais amplo, que é a ampliação do olhar, a capacidade de tocar, de se envolver, de perceber com o corpo mesmo, de se afetar pela necessidade do outro, a ponto de conseguir elaborar até mesmo os problemas. Então, o criativo seria mais saber dar uma resposta original aos problemas. E o criador, esse que consegue perceber os problemas e traduzi-los. Traduzir, criar, modificar, reescrever aqueles problemas de modo a propor as soluções. Como formar, então, um profissional capaz de exercer esse papel de tradutor das necessidades de saúde dos indivíduos e dos coletivos, a ponto de oferecer a atenção à saúde pautada na integralidade. Temos, então, nós, docentes, uma tarefa artistadora, que é um termo que eu peguei da professora Sandra Coraza, da URGS, artistadora, professora que cria, que propõe, de formar para o informe. Ontem o professor Ricardo Cecim falou que a gente não coloca em formas, a gente forma para o informe, para aquelas surpresas, para aquele não conhecido, para aquilo que raspa os clichês, para aquilo que vai além daquilo que a gente está acostumado. Os desafios da tradução, então, se colocam no percurso da formação, na relação professor-aluno, a possibilidade de invenção de significados, multiplicação dos sentidos, criação de novas linhas de saberes, de conhecimentos, de experimentações, confecção de novos nós nessa rede de ensino-serviço, onde está quebrado, restabelecer nós, onde o nó está frouxo, reforçar, desfazer alguns nós para fazer outros, na relação da universidade com o serviço e nas relações dos usuários e dos profissionais, nas relações nas equipes, na interprofissionalidade, né? Abertura a essas circunstâncias móveis, às experimentações. E sobre as circunstâncias móveis, eu queria falar um pouquinho sobre o vir a ser docente. Esse nosso percurso de exercício da docência é, simultaneamente, uma prática que constitui o nosso modo de atuar como docentes e nos constitui. A cada momento que a gente dá uma aula e propõe um tipo de atividade, propõe um modo de formar, a gente assina, a gente deixa nossos traços, a gente expande as nossas maneiras de enxergar as coisas, os fenômenos, mas para além da gente deixar as nossas marcas, a nossa assinatura, é uma tarefa biográfica, é uma tarefa que também nos forma, nos constitui. E, ao mesmo tempo que nós estamos nos constituindo docentes, nós estamos trabalhando, cooperando na formação do estudante da saúde, do futuro profissional da saúde. O que a gente deseja é fazer frente a um modelo da educação que considera o estudante ligado à universidade apenas pelo ouvido. E quando a gente fala do SUS como educador, como espaço formativo, a gente quer romper com essa crítica, né, com esse modelo que o estudante é ligado à universidade pelo ouvido, que é a crítica que a gente faz à educação do Ocidente, para mostrar que o estudante está integralmente envolvido com o seu percurso de formação. E o fato dele ir para os espaços em que a saúde acontece realmente, o torna esse profissional que a gente espera. Né? Então, por isso, esse fazer, esse envolvimento de mãos, de ouvido também, né? Mas de observação e de afecção, um envolvimento mais completo desse estudante. E assim a gente aprende a esse modelo, né? Conectando, então, esse estudante num processo de rede durante o percurso de formação. Esse parece ser um movimento de individuação, de tornar-se, né? De desenvolvimento de conectividades e, quando se propõe modos de se ensinar o SUS, que o José destaca, né? Como nós vamos inventar esses modos de ensinar o SUS
formar os protagonistas que a gente quer, simultaneamente a gente inventa o estudante, o professor, os modos de adoecer, viver e morrer, né? As vivências, então, do meu fazer docente, me constituem docente. Assim, eu acho que o convite que o Ederson nos fez, como a porta de entrada na discussão do eixo 3, docência e práticas de rede, é o de vislumbrar a docência que fazemos da perspectiva de criadores em ato, no ato de ensinar, no ato de aprender. Para quê? Para que a gente lide com esse acontecimento da sala de aula, criando a docência, oferecendo a possibilidade de que os nossos estudantes sejam profissionais de saúde que criem suas próprias ações de saúde, para que os usuários dos serviços possam ter a abertura, a liberdade para criar novos